90% dos bebês não comem quase nada na primeira semana e eu vou te explicar agora o porquê que isso acontece. A primeira semana da introdução alimentar, como se preparar, o que oferecer, o que esperar desse momento, eu vou falar nesse vídeo especificamente da primeira semana, pois sem dúvidas é a mais desafiadora. Mesmo para as mães que já passaram por esse processo antes, pois a alimentação é saúde e saúde é ciência, e a ciência está sendo constantemente atualizada com estudos e pesquisas, mas principalmente para as mamães de primeira viagem que com certeza estão cheias de dúvidas referente a esse momento. E olha, eu gosto de ir direto ao ponto, afinal nós mães não temos tempo para perder. A introdução alimentar se inicia aos 6 meses com todos os sinais de prontidão e liberação do pediatra ou profissional de saúde que acompanha o bebê. Ah, Luísa, mas eu queria iniciar antes. Não pode. E eu te explico o porquê, mas em outro vídeo, para esse aqui ficar mais objetivo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, já comenta aqui que eu trago ele para você. Utensílios essenciais para começar. Um pratinho com bordas altas, colheres, de preferência de silicone, tá? Que vão ser bem molinhas e não vai machucar a boca do seu bebê. Ah, preciso desse conjuntinho de 2 colheres? Se você puder, é bom, porque a colher cai o tempo todo, você não precisa ficar indo lá lavar de novo, mas uma colher já é suficiente. Um local seguro onde o bebê possa ficar sentado com a coluna reta. Copinho com água filtrada ao lado, eu trouxe esse aqui como exemplo, inclusive ele tá até com a borda meio quebradinha, mas não liga pra isso. Esse copinho, ele é ideal porque ele tem as bordas arredondadas e elas são levemente abertas, o que facilita para o bebê realizar a deglutição da água, mas pode ser outro copinho. E itens opcionais, mas que ajudam muito, um babador, você pode usar esses babadores de silicone com pega migalhas, né, porque as migalhas vão começar a cair ali e evita até muita sujeira também. E se você não quiser usar babador, não precisa, especialmente nesse início da introdução alimentar, nessa primeira semana, fica só como opção uma cadeira de alimentação, que se você puder, tiver condições, também vai te ajudar, porque propicia um local mais seguro, mais confortável e adequado para o seu bebê poder se alimentar, além de também facilitar na limpeza para você. Tudo bem limpinho e higienizados corretamente, afinal, segurança alimentar não é brincadeira. Nessa primeira semana, a gente oferece 3 refeições, que são elas: uma papinha de fruta no lanche da manhã, uma papinha que a gente chama de papinha salgada no almoço e uma papinha de fruta para complementar o lanche da tarde. Luísa, preciso oferecer tudo isso aí já no primeiro dia? Meu bebê vai comer tudo isso na primeira semana? E a resposta é não. Escuta bem, nos 2 primeiros dias vocês ainda estarão se adaptando a essa nova rotina. Então ofereça o que der, literalmente o que der. Principalmente nessa primeira semana, vamos sem rigidez. Combinado? 90% dos bebês não comem quase nada na primeira semana e eu vou te explicar agora o porquê que isso acontece. Depois que eu te explicar, você vai pensar, puxa, isso é bem óbvio. O seu bebê só se alimenta de leite no seu colinho. Ele suga, não sabe mastigar. De repente, a gente quer que ele aceite novos sabores com uma textura mais espessa e que ele aprenda magicamente a mastigar e deglutir esses alimentos que para ele é tudo novidade. Toda essa mudança na rotina, mais cansaço, mais sono, tudo isso interfere na aceitação dos alimentos. Então, é natural que o bebê recuse até começar a se adaptar. O que oferecer? Sem mistério, mas com muita importância. Vamos começar oferecendo raízes e tubérculos, legumes e verduras como folhas. Nossa, eu nem sei o que é tudo isso. Eu não sei diferenciar, para mim é tudo verdura. Então, eu vou te explicar agora e de quebra já te indicar os melhores e mais comuns a serem servidos. Raízes e tubérculos, inhame, cenoura, todos os tipos de batata, cará e a mandioca, macaxeira, aipim. Fica a critério aí da sua região, que em cada lugar chama de um jeito, mas é tudo a mesma coisa. Legumes são todas as raízes e tubérculos, mais alguns extras que nascem para fora da terra, já que os iniciais que eu falei são todos para dentro da terra ali. São abóbora, cenoura, chuchu, abobrinha, beterraba, pepino. Então, o que tiver mais acessível aí na sua feira, na sua cidade, nesse momento, você compra.
Como opção de folhas, os mais comuns são a couve-manteiga, o espinafre, a rúcula e o mais queridinho de todos, o brócolis, que geralmente é bem aceito e é muito mais fácil ali de preparar também. Como preparar? Escolha um de cada grupo que eu te falei, uma raiz ou tubérculo, um legume e uma folha. E vamos preparar da seguinte maneira. Os legumes, de preferência, cozinhá-los sempre no vapor, pois assim a gente preserva melhor os nutrientes. E não é brincadeira, é verdade, viu? Amasse bem amassadinho com o garfo até formar uma papinha e nada de liquidificador, nem peneira, tá? As folhas precisam ser bem picadinhas e amassadas para evitar o risco de engasgos. Por isso, geralmente, o brócolis é o mais utilizado durante a introdução alimentar. Mas, a gente conversa disso em outros vídeos, você também precisa oferecer variedades, então não opte só pelo brócolis. Monte o pratinho com as papinhas separadas. Uma colherzinha de cada papinha geralmente já é mais que suficiente. Por isso, você não precisa fazer aquela feira cheia de coisas, porque geralmente esses alimentos estragam. A gente acaba não conseguindo fazer todos eles e nem servir todos eles para os nossos bebês. Então a gente compra ali um alimento de cada um desses, mantém a feira semanal para ter sempre alimentos frescos e mais naturais para os nossos bebês. Lá pelo terceiro dia, que vocês já estão mais acostumados com essa nova rotina, inclusive o intestino do seu bebê, que já está mais preparado, se adaptando ali para receber esses alimentos, você já pode incluir e deve incluir arroz, feijão, né, leguminosas em geral aí, que são ervilhas, todos os tipos de feijões que a gente tem. Você prepara o seu feijãozinho ali, sem sal, bem cozido, amassa muito bem com o garfo e faz uma papinha desse feijão. Adiciona também o arroz. O arroz você pode cozinhar um pouco mais do que de costume, também sem sal, tudo sem sal, tá? Nesse primeiro ano inteiro, a gente não vai oferecer sal na introdução alimentar do bebê, combinado? Oferece o arroz, o feijão, tudo bem molinho, bem amassadinho, complementa ali junto com as outras papinhas que a gente já estava colocando e ofereça também agora uma fonte de proteína. A partir do terceiro dia que o bebê já está mais acostumado, você pode incluir ali um ovo cozido, um frango bem desfiadinho e bem picadinho, bem amassado. Essas fontes de proteína também são essenciais. Finalize com um fiozinho de azeite para garantir gorduras boas, sim. Todos nós, seres humanos, precisamos de gorduras boas e o azeite é uma ótima fonte de gordura boa para o seu bebê. E se você quiser, você pode regar um pouquinho de água dos legumes, mas bem pouquinho, tá, gente? Não é para encher de água a comida, é só para hidratar. Ah, Luísa, mas eu quero fazer BLW, eu vi técnicas. Calma, mulher, essa é só a primeira semana. A gente vai conversar sobre isso e a gente vai começar esse BLW. Já comenta aqui a sua dúvida, eu vou deixar anotadinho e trazer no próximo vídeo. Sirva essa comidinha linda, sem parecer uma gororoba, sem parecer um vômito, né? Tudo misturado, sem adição de sal e alimentos industrializados, para o seu bebê lindo. Aonde? Em um local tranquilo, sem distrações externas, sem TV, sem celular, sem ficar limpando a boca do bebê a cada colherada, sério. E sem palpites desnecessários. Aqui é só você e o seu bebê. Mesmo que tenha outras pessoas na casa, que só fique nesse ambiente aquelas que são necessárias e do seu convívio diário mesmo, tá? De preferência próximo à mesa de refeição. E se tiverem outros membros da família se alimentando, melhor ainda, assim o bebê já começa a observar. Outros pontos muito importantes. Ofereça um golinho de água ali entre uma colherada e outra, não a cada colherada, mas eu acho que você me entendeu. Entre uma colherada e outra, assim o bebê consegue fazer melhor a deglutição daquele alimento que fica meio paradinho ali e às vezes faz ele acabar negando o resto da comida. Aprenda a manobra de desengasgo. Deixei um link aqui embaixo com um profissional que ensina essa manobra depois do vídeo. Só quando terminar, corre lá e dá uma olhada. Respeite os horários de soneca e a rotina do bebê. Bebê cansado, sonolento, irritado, estressado, não come, tá? Não amamente pelo menos 30 minutos antes da refeição. Sim, a amamentação é extremamente importante, é recomendada pela OMS e pela Sociedade Brasileira de Pediatria até pelo menos os 2 anos ou mais, e até os 6 meses a amamentação materna deve ser exclusiva, sem nenhuma adição de outro alimento, nem água, nem chá, nada disso. Mas após os 6 meses a gente vai iniciar
uma introdução de alimentos sólidos. Então, o bebê precisa ter a oportunidade de gostar e de querer experimentar esses alimentos. Para isso, ele não pode estar com a barriguinha completamente cheia, senão ele não vai ter o mínimo de interesse. 30 minutos antes de cada papinha, você não amamenta. Depois disso, você pode amamentar, você segue a rotina normal, como de costume, principalmente em relação à amamentação. De resto, na rotina, o bebê dorme normalmente, faz as suas sonecas como de costume, ele tem a sua rotina toda normal, vocês não precisam modificar nada ainda, e aos poucos a gente vai começando a adicionar algumas coisas ali nesse caminho, já que a gente tá começando e essa é só a primeira semana. Agora me conta, você já começou a introdução alimentar por aí? Quer que eu traga um vídeo só com ideias do que oferecer na primeira semana? Quer um vídeo sobre por que não devemos começar a introdução alimentar antes dos 6 meses? Comenta aqui embaixo que eu prometo que leio tudo com muito carinho. Se você chegou até aqui, saiba que esse assunto é muito complexo e envolve muitas coisas, então pode ser que eu tenha esquecido algum detalhe. Se você tem uma dúvida, comenta aqui, que aí eu respondo para você. Deixa o seu like, mas só se eu te ajudei de alguma forma, se eu clareei alguma coisa na sua mente. Se inscreve no canal para não perder os próximos passos da introdução alimentar. E dica boa é dica compartilhada. Então já compartilha esse vídeo com aquela mãe que você sabe que está nessa fase e que precisa assistir esse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.